Boa noite a todos. Vamos iniciar aí o nosso estudo especial, né, sobre esclarecedores e trabalhadores das reuniões de desobsessão. E hoje é a segunda reunião. Hoje nós vamos tratar aí da parte do desenvolvimento, né? A gente viu semana passada a parte inicial e agora a gente vai ver a parte do desenvolvimento, que trata mais de como a gente vai conversar aí com os espíritos, cada tipo de espírito. E vale uma reflexão nesse momento, né? Como anda a nossa conversação? É uma conversação edificante? Porque tudo isso que nós estamos estudando aqui para colocar em prática com os irmãos espirituais, né, mais necessitados, cabe e muito no nosso dia a dia. Então, nós vamos andar muito mais depressa se a gente pegar os ensinamentos aqui e colocar no dia a dia. Então, se nós estamos nos preparando para lidar com os irmãos espirituais que estão passando por necessidades de uma forma acolhedora, por que nós não podemos fazer isso no nosso dia a dia com os nossos irmãos que estão em dificuldade, com a única diferença que estão encarnados como nós, né? Então essa é uma reflexão que vale a pena. E aí, para ajudar nessa reflexão, eu trouxe aqui uma mensagem do Emmanuel, né, ditada ao Chico, no livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem número 45, que se chama Conversar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. O gosto de conversar retamente e as palavras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor de atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palavra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que, ainda aí, revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Então, essa é a mensagem que o Emmanuel traz para a gente aí, para que a gente possa fazer uma reflexão, né? Como que nós estamos utilizando a palavra, como estamos conversando com as pessoas também no nosso dia a dia. Vamos elevar
nosso pensamento a Jesus, pedir à espiritualidade amiga que possa estar presente nesse momento conosco, ampliando as nossas capacidades receptivas para que possamos, nesse momento, absorver a maior quantidade possível dos ensinamentos que serão ministrados nesta noite, com o objetivo de nos melhorarmos e que, com essa melhora que é gradual, possamos, passo a passo, atingirmos o nosso objetivo final, que é a perfeição. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Que assim seja. Boa noite, então, a todos. Obrigado a todos pela presença, né? Pela oportunidade que estamos nos dando de estudar um pouquinho mais, de aprender um pouco mais e de aprender para poder ajudar aqueles que estão sofrendo mais, né? Então vamos pedir a Jesus nos ilumine, nos direcione, para que nós possamos realmente compreender tudo. Hoje nós vamos dar continuidade. Então o Cristiano já deve ter falado a respeito, só lembrando a programação. Então, já a semana passada nós falamos da introdução, hoje a gente está na parte do desenvolvimento, né? Então vai ser hoje, amanhã aliás, hoje amanhã não, hoje dia 12, dia 19 vai ser o Delano com o Evangelho, ele vai falar dos métodos esclarecedores e o Evangelho, utilização do Evangelho, e no dia 19, 26, a gente vai fazer a conclusão da parte do estudo. No dia 2 de agosto, eu conversei com o Pai Joaquim, que é o nosso amigo espiritual aí, ele que dá as instruções todas para nós. Ele apoiou, diz que a espiritualidade está participando do curso, ele chamou de curso, estão participando, diz que está dentro de uma programação e que muita coisa que acontecer aqui será para melhorar esse tipo de trabalho nas diversas casas que estão aqui representadas. Ele falou que tem uma necessidade de preparação do pessoal para isso. E que vai acontecer com as pessoas que estão aqui, que são de casas diferenciadas, e isso vai fazer algumas mudanças, vai promover algumas mudanças, principalmente aqui no cantinho. Tá? Estão apoiando. Disseram que nós estamos dentro da programação que eles fizeram no plano espiritual, que eles sempre falam assim, quando a gente fala que quer fazer alguma coisa, se for alguma tarefa para frente, ele fala, se vocês estiverem em condições de dar continuidade, pode fazer. Se ainda não tiver segurança para dar continuidade, não faça ainda. Quando é uma programação assim que já está praticamente em andamento, aí ele fala, está de acordo com o que já foi programado. Então eles dizem, nós programamos e vocês captam e dão sequência. Quanto a do dia 2, perguntei que era o principal motivo da pergunta para ele, né? Como seria o dia 2? Aí ele diz o seguinte, que podia ficar totalmente despreocupado e fazer o dia 2 à vontade, do jeito que for possível para nós. Se houver alguma coisa que vai fugir do controle deles, eles vão modificar por conta deles de alguma forma. Então, deu carta branca para a gente fazer. Então, o que seria no dia 2? Nós vamos fazer esqueci de propagar. Nós vamos fazer uma reunião mediúnica, né, que eu já falei. Agora eu posso até dar até mais detalhes, né? Nós vamos fazer uma reunião mediúnica com todos que estiverem aqui. Provavelmente vai ser aqui no salão. Nós vamos organizar aqui para ser feito aqui, tranquilamente, né? Agora, com certeza, com a assistência e com a concordância da espiritualidade, o que vai acontecer do ponto de vista espiritual vai depender deles. Eu já convidei os médiuns que vão participar, os que foram convidados aceitaram,
vão participar, terão as manifestações, provavelmente terão algumas para a gente fazer a doutrinação, para que todos que estejam presentes e vejam, e muito mais a presença dos mentores. E nós vamos poder conversar com eles, fazer pergunta para eles, se for o caso. Tá? Mas normalmente eles já vêm e já trazem algumas instruções que programaram para trazer para nós. Então, quem quiser participar, a princípio, eu só pediria para não faltar as de estudo, para ficar mais integrado com o grupo. Tá? Mas quem quiser participar, não precisa ter medo, quem não participou ainda, né? Pode participar tranquilamente. Se nós estivermos em prece e estivermos com essa segurança nesse sentido, pela prece, pelo pensamento positivo, pelo desejo de aprender, de participar, pode ficar tranquilamente que nada vai acontecer de anormal, não tem nenhum acidente. Tá bom? Isso aí com certeza não tem, porque há toda uma proteção da espiritualidade. Ok? Então, mais uma vez, todos sejam bem-vindos e vamos continuar, né? Quando nós vamos caminhar para o esclarecimento aos desencarnados, nós vimos na semana passada a importância de aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir, ouvir, escutar e ouvir, ouvir e escutar. Ouvir tentando compreender o que a pessoa, o espírito, no caso, está falando, para a gente compreender qual é o assunto que ele traz, qual a necessidade, e a partir desse entendimento pela audição, é que nós vamos conversar com ele, vamos iniciar uma orientação, especialmente dentro da necessidade que ele vem trazendo. Então nós temos aqui assim, ó, o atendimento é individual. A gente aqui no cantinho, eu sei que tem casos que atende a mais de um, e até a mais de dois, e até mais do que isso, de uma vez só. Aqui nós construímos um critério de atendimento individual e um de cada vez. Todas as reuniões mediúnicas nossas aqui, todas assim, as que eu participo, todas é um de cada vez. Então, vem o espírito no médium, todos prestam atenção no que está acontecendo, prestam atenção no assunto, nas respostas, porque às vezes servem para nós, e só depois que termina uma comunicação, inicia a outra. Tivemos dificuldades no início para implantar isso, porque no início tinha um costume de vários espíritos se manifestarem ao mesmo tempo. E era confuso. Virava um tumulto, né? Um zum, zum, zum. Entendemos que é importante que todos escutem a doutrinação, porque ela é feita principalmente para nós. Então é importante escutar, é importante participar da doutrinação, para a gente ouvir qual é a lição que está sendo passada para o Espírito. Quem ainda não está fazendo, que é vibracional, por exemplo, quando ele participa e ouve, ele vai aprendendo. Para daqui uns dias ele substituir o dirigente, substituir um dos outros esclarecedores, se for o caso. Então, se for tumulto, a pessoa acaba não assimilando, porque você não sabe a quem você vai ouvir. E acaba um atrapalhando. Se for três, por exemplo, ao mesmo tempo, vai ter que falar baixinho. E aí não dá para ouvir direito, dependendo da posição que a pessoa esteja na mesa. Então, um de cada vez. Atendimento individual, não forçar a comunicação, nem pelo lado do espírito e nem pelo lado do médium. Durante a educação mediúnica aqui, que a reunião de quarta-feira aqui é de educação mediúnica, a gente não força a comunicação. A gente orienta, faz as fases da educação mediúnica na parte prática. Então, tem uma parte que é a psicografia, depois entra a parte da fala,
e da observação da sensibilidade. E aí cada um vai percebendo o que está acontecendo, a gente pede, insiste até para que todos falem se surgiu alguma coisa diferente, mas nada forçado. Sempre orientação que as pessoas seguem ou não. Nas reuniões de trabalho, já na desobsessão, a mesma coisa. Não tem assim... tem alguns lugares que tem uma escala, né? Primeiro fulano, depois... Não, nós não fazemos isso. A gente abre a reunião, dá as boas-vindas a todos e automaticamente as comunicações começam através do médium. O primeiro que vem, o dirigente, que é o responsável pela organização ou por determinar quem vai conversar com aquele que se manifestou, ele vai indicar. Chama a pessoa pelo nome, quem vai falar, né? Que vai conversar, que é o esclarecedor, e aí inicia o esclarecimento. Tá? Terminou o esclarecimento, se tiver outra manifestação, já automaticamente os médiuns começam a falar, o médium começa a falar e vai acontecer a comunicação, sem forçar nada. Coisa que no item 2 ele fala, linguagem. Usar sempre a primeira pessoa do plural, pois de fato nunca estamos sós. A linguagem deve ser clara, concisa, objetiva, evitando gíria, pilhéria, ironia, irreverência, desacato, desrespeito. Ter cuidado com tudo isso. Linguagem simples, sempre que possível, na primeira pessoa do plural, né? Como é que é? Primeira pessoa do plural, os professores aí, ó. Nós, né? Nós. A gente, né? A gente é a primeira pessoa do plural também, né? A gente. Mas a gente não vai usar isso, não, né? Nós. Usar sempre que possível o nós. Nós estamos aqui para orientá-lo. Nós te recebemos com muito prazer, estamos aqui dispostos a te ajudar, estamos aqui dispostos a te ajudar, a te orientar. O nosso propósito aqui é consolar e esclarecer, né? Mas sempre possível. E tem hora que o nós atrapalha até, né? Fica meio pesado. Mas quase sempre dá para utilizar a primeira pessoa do plural. O diálogo. Permitir que o comunicante fale mais abertamente possível. Esse mais abertamente possível, a gente precisa desenvolver, eu diria assim, ter um bom senso nesse sentido, para que não crie aquelas regras quase que absolutas e até absurdas em algumas situações, que acabe impedindo a manifestação, constrangendo o médium e dificultando a manifestação. Na educação mediúnica, a gente trabalha isso, claro. O médium é responsável pela comunicação que vem através dele. Não é necessário gritar, não é necessário xingar palavrão, não é necessário bater na mesa, não é necessário levantar da mesa, nem agredir ninguém. Ah, mas e se acontecer? Se acontecer, nós vamos respeitar o médium e o espírito e vamos conversar com ele naturalmente. Depois, dependendo da intensidade do que aconteceu, nós vamos fazer uma mini avaliação no final da reunião para ver o porquê que houve aquele excesso de palavrão, por exemplo. Mas um dia uma médium me perguntou se podia, na educação mediúnica, tem um espírito que quer xingar. Pode? Falei, pode. Mas ele vai xingar. Tudo bem, deixa ele xingar. Mas não tem problema, a médium perguntando para mim. Falei, não, pode deixar ele xingar. Era uma médium que estava em educação mediúnica. Estava iniciando. Aí o espírito veio e ele xingou mesmo. Ele falou um monte de palavrão.
Fui conversando com ele, no finalzinho ele se desculpou, se demonstrou sem graça e entendeu a orientação que foi passada para ele e aceitou ser conduzido pelos amigos espirituais. Aí veio a minha avaliação. E uma das pessoas do grupo ficou escandalizada, eu diria, com as palavras que foram faladas. Então eu coloquei o seguinte: será que eles conseguem falar coisas que a gente já não fala ou já não ouve em casa ou em alguns ambientes que a gente vive no dia a dia? Será que eles conseguem trazer alguma novidade nesse sentido? Pensando assim, nós não vamos nos escandalizar, não vamos alimentar nenhum tipo de crítica, nem ao médium, nem ao espírito. E vamos nos manter numa vibração tranquila, para que o espírito tenha ambiente para ser tratado, para ser orientado e não fazer de novo isso que ele chegou fazendo. Outros vão ouvir o médium. Com isso, ele acaba treinando e perde o medo, porque às vezes tem um pavor por causa de uma regra. Então vai perder esse medo. Isso é feito, nós estamos todos permanentemente em educação mediúnica. Os médios ostensivos ou não, estamos permanentemente em educação. É preciso aceitar a correção ou chamar de atenção quando nós desviarmos um pouquinho do convencional. Mas, ao mesmo tempo, o dirigente precisa saber chamar a atenção para que não haja o tal do milindre. Eu achei que no meio espírita não tem esse negócio de milindre, né? Mas vai que tem, né? Vocês acham que tem? Tem não, né? Tem não, pessoal tranquilo, todo mundo leve, tranquilo, né? Mas caso tenha, o dirigente principalmente tem que ter cuidado. O dirigente, os colegas, né? Tenham cuidado para não derrubar o médium, porque às vezes ele não conseguiu ainda. Tem situações que ele é muito envolvido. Existem manifestações que o médium está em sintonia, eu vou chamar de perfeita, com o espírito e com os problemas que ele traz. Então, neste caso, o médium não consegue ter um controle absoluto da comunicação, porque ele está na mesma sintonia do espírito. Às vezes, o espírito traz a história do médium. E, neste caso, ele vai acabar deixando acontecer coisas que normalmente ele não deixaria, quando ele está realmente no controle. E a gente precisa aprender a compreender isso para levar tudo com leveza. E, afinal de contas, as palavras que são ditas às vezes, elas só se tornam palavrões pelo nosso julgamento. É a gente que faz uma palavra virar um palavrão, virar um xingamento. Se nós não levarmos para esse lado e entendermos que é uma palavra, ou mesmo que seja um xingamento do espírito, mas não é para nós, nós não vamos ficar com raiva dele, nós não vamos vibrar negativamente. Então, a coisa vai ficar leve, serena, e ele imediatamente vai compreender, e assim que ele compreender, ele se desculpa. Ele pede desculpa pelo jeito que chegou, e aí vai ficar tudo tranquilo. É necessário oferecer-lhes elucidações doutrinárias, esclarecimentos evangélicos, providências adequadas a cada caso. Então, é necessário oferecer ao espírito elucidação doutrinária. O que é elucidação doutrinária? O conhecimento que nós temos dos princípios básicos da doutrina que estão nos livros que todos nós já lemos. Né? Todo mundo aqui já leu o livro dos médiuns. Todo mundo já leu o livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, não já? Já. Pois é. Todos nós já temos vasto conhecimento doutrinário. Então, elucidação doutrinária é para nós. Porque o Espírito não tem que ter conhecimento doutrinário, não. O Espírito tem que ter dor
dúvida, sofrimento, para ser trazido aqui por alguém que confia em nós. Nós vamos usar o conhecimento que nós temos para conversar com ele de uma forma que ele entenda. Então, muita gente não chama de doutrinação, porque doutrinação é quando você começa a dizer para ele, meu irmão, de acordo com a imortalidade da alma, e ele não sabe nem o que é imortalidade, nem o que é alma, aí você usa essa expressão para ele, o seu perispírito está carregado de vibrações negativas, e agora você vem trazendo essas vibrações negativas que trazem as lembranças do seu passado, né, que estão registradas no seu perispírito, para que sejam descarregadas aqui. Ele entendeu alguma coisa? Ele sabe o que é perispírito? Aí, então, nós não vamos usar a expressão com ele. Nós vamos usar o conhecimento para falar com ele nas nossas palavras, algo que o esclareça, em princípio, para que ele entenda. Porque se nós fizermos pregação doutrinária, usando os princípios reais da doutrina, ele não vai entender nada. Se for um de outra religião, por exemplo, né? Então não vai entender nada. Mas se conversarmos com as nossas palavras, com a segurança que temos pelo conhecimento da doutrina, e aí sim nós estaremos doutrinados pelo conhecimento da doutrina. Vamos passar esse conceito com a segurança do conhecimento que já temos e o Espírito vai entender. É muito importante a gente estudar a lei de causa e efeito. Posso dizer assim que dá para ver um parênteses à parte quando nós vamos conversar com os Espíritos que vêm trazendo os efeitos que eles estão sofrendo e que têm causas no passado deles. Eu não vou falar com ele de causa e efeito simplesmente. Eu vou falar com ele e nem de reencarnação sem antes explicar o que é e como funciona. Mas é importante eu entender reencarnação para eu passar para ele com palavras comuns, simples, essa questão da repetição da encarnação, a repetição trazendo as dificuldades do passado que ele construiu. Quer dizer, as causas do passado trazem hoje os efeitos do presente, ou os efeitos da última encarnação, que são causadas na penúltima. Nós precisamos ter, quanto mais conhecimento disso e mais segurança, melhor nós vamos esclarecer. Então, isso é doutrinação, baseada nos princípios que nós temos doutrinários, mas que precisa ser uma conversa simples. O que eu chamo de conversa simples? Uma das orientações, assim, um dos exemplos que eu tive dessa conversa simples, um dia eu conversei com o espírito, que era caipira. Assim, bem caipira. Aquele lá do interior mesmo. E eu tive a sensação, a minha avó morava na roça mesmo. E a gente passava férias lá na roça, na casa da minha avó. E lá, em alguns lugares, tinha tronco de árvore que a gente usava para sentar, inclusive na porta da casa dela lá tinha. Com esse espírito, eu tive a sensação que eu estava assentado na porta da casa da minha avó, assentado naquele tronco de árvore, e nós começamos a bater papo. Tive até a impressão que ele até puxou o cigarrinho de palha, acendeu e começou a fumar, mas não tinha noção nenhuma do nada que estava acontecendo. E eu fui conversando com ele, aquele papo mesmo de caipira, conversando, batendo papo, puxando a prosa sobre religião, sobre Deus, até chegar na explicação sobre a desencarnação, na explicação de que, ao perder o corpo, ele, que é espírito ou alma, continua vivo, e que ele estaria naquele momento ali, nessa condição de quem já perdeu o corpo. E que agora
Estava tudo bem com ele, estava tranquilo, ele não estava entendendo nada, mas estava bem. Ele não estava reclamando de nada. Então eu disse a ele que tinha uns amigos nossos, uns amigos espirituais, talvez até gente conhecida dele, que estavam presentes ali no ambiente, e que agora o convidariam para ele ir para um outro ambiente, para ele iniciar um novo nível de conhecimento sobre a vida que estava continuando a partir da morte do corpo. E ele aceitou na maior naturalidade. Essa conversa, já tem bastante tempo, me deu uma dica do que é conversar com simplicidade com as pessoas. Os outros, os mais intelectualizados, também entendem a conversa simples. Pode até aperfeiçoar em algumas coisas, mas se nós aprendemos a conversar de forma simples, todos vão entender. Se desenvolver só a questão intelectual, só os mais intelectualizados é que vão entender. O simples, nós vamos ter dificuldade de conversar com ele. Não conseguiremos esclarecer e não conseguiremos passar as coisas para ele. Então, o diálogo não deve ser muito longo, a fim de não gastar demasiadamente as energias do médium, preservando a integridade do médium e do recinto. Então, não prolongar muito, principalmente um diálogo muito pesado, muito carregado, que possa ser levado para discussão, por exemplo. Porque aí sobrecarrega o médium, sobrecarrega o ambiente. Mas em algumas situações, o diálogo pode até ser um pouquinho mais longo, dependendo da necessidade. Porque aí não vai sobrecarregar. Quando nós, por exemplo, passamos esclarecimentos evangélicos, às vezes você pode contar uma história do Evangelho. O Delano, na semana que vem, vai falar sobre o Evangelho. Então, a gente precisa estudar o Evangelho, pegar as histórias do Evangelho. Eu já falei semana passada da história do Paulo, por exemplo. Né? Então, tem hora que você precisa de uma história de um líder, de uma personagem bíblica, para citar essa história. E aí você pode gastar um tempinho a mais. Mas não será pesado nem desgastante, porque essa história só vai acontecer quando a pessoa já estiver predisposta a ouvir. Então ela não vai sobrecarregar o médium, porque a história tem a vibração do Evangelho. E o Espírito aceitou ouvir porque ele já foi recebido, foi acolhido e foi esclarecido na principal dúvida que ele trouxe. Aí a gente vai contar a história do Evangelho para ilustrar. E ele vai entender a história e essa vibração vai ser muito positiva. Evitar discutir nunca. Discutir nunca. Criticar nunca. Ter o maior cuidado para não parecer crítica o que a gente vai falar com o Espírito. É claro que existem métodos que a gente pode usar depois de mais experiência para provocar. Mas mesmo assim tem que ser com muito cuidado para tentar provocar, para ele falar, para ele conversar, a gente acaba não provocar para ele ficar mais calado ainda ou ficar até mais agressivo. E dependendo da pessoa que a gente conversa no dia a dia, se você usar determinados métodos para fazer a pessoa falar, pode ter um efeito exatamente contrário. Né? Com os espíritos não será diferente. Use o convencional em princípio, até ter experiência para saber o que falar. Depois disso, vai ficando tudo muito mais fácil. A conversa vai ficando mais leve. Então, evitar discutir. Chega aqui um pastor protestante. Você vai discutir Bíblia com ele? Você vai discutir conhecimento bíblico com ele? Meu compadre, vem pastor, vem padre. Você vai discutir isso com ele? A tendência é perder. E, além disso, tem a questão da interpretação. O Espiritismo traz para nós a explicação sobre a interpretação de determinadas passagens bíblicas, que eles não têm ainda.
Eles estão no literal. Você não vai conseguir convencer algum evangélico que acredita na história de Adão e Eva, como está escrito. Você não vai conseguir convencer a ele que ali são símbolos. Que a história não foi bem aquela, que Adão e Eva não são os pais da humanidade. Que o que aconteceu não é literalmente, rigorosamente o que está escrito na Bíblia. Que ali tudo é símbolo. Se entrar nesse campo aí de interpretação para quem não entende a interpretação e não aceita, vai virar discussão. Aí a gente tem que evitar isso, levar para um outro caminho, certo? Evitar, eu já falei até, né? Desprezar, desafiar, impor, ridicularizar, condenar, polemizar. Inclusive para os médiuns, é bom esse negócio de polemizar, porque eu tive uma experiência interessante. Tinha um médium aqui, naturalmente que não vou falar nome, né? Tinha um médium aqui no cantinho que era polêmico. Ele era polêmico. Deve ser ainda, porque está encarnado ainda. Ele é, não sei se é polêmico ainda, mas ele está encarnado. E quase sempre as comunicações através dele caminhavam para alguma polêmica. É bom a gente saber isso, porque às vezes é o médium. Inconscientemente, o médium que tem determinados comportamentos, ele tende a impor esses comportamentos durante a manifestação que vem através dele. Ele tende a ter sintonia com espíritos que têm as mesmas características, mas tem também uma possibilidade de continuidade, que aí já é a parte dele, que ele quer discutir o assunto mais. E teve um dia que foi tão claro, eu já tinha percebido, mas teve um dia que estava tão claro a polêmica que ele levantou, que aí eu sim chamei pelo nome, falei, meu irmão, me ajuda. Não vamos polemizar, não? Depois a gente conversa sobre isso. E aí a comunicação mudou o rumo completamente naquele momento. Então a gente pode ter autonomia para fazer isso com tranquilidade. Não é acusando que a pessoa às vezes não tem consciência do que está fazendo. Como nós no dia a dia não temos consciência de muita coisa que nós falamos, de muita atitude que nós temos. Você faz e não percebe o que está fazendo. Quando alguém te chama a atenção, você fala, mas eu estou fazendo isso? Principalmente depois dos 30, né? Para não falar um tiquinho mais, não é assim? Depois dos 30 você começa assim, eu falei isso? Né? Eu não falei isso não. Eu não fiz isso não, mas fez. Não percebeu? Ouve, analisa primeiro. É claro que tem coisa que as pessoas, palavras que as pessoas põem na boca da gente que não falou realmente não. Mas discutir também não vai adiantar nada. E se for numa comunicação, evitar tudo isso, inclusive para ganhar tempo. Por isso que eu coloquei aqui introdução, desenvolvimento, conclusão, para ficar bem claro e repetir isso muito. Início, meio e fim. Todo diálogo, todo escrito, toda mensagem, toda conversa deve ter início, meio e fim. Certo? Introdução, mais bonito, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. A conversa com o Espírito precisa ter introdução. A introdução é a acolhida. É deixá-lo à vontade no momento que chega, para que ele fale. A partir daí, ele vai falar, vai começar o diálogo. Aí vem o desenvolvimento desse diálogo. Ele vai falar, nós vamos às vezes repetir para ele, para ver se foi isso mesmo que ele quis dizer. Às vezes não precisa. Vamos começar a conversar com ele, sempre atentos no esclarecimento do que ele trouxe. É como se fosse transformar a conversa que o Espírito traz em algum tipo de dúvida, transformar em pergunta. E dentro do possível e da necessidade, explicar a ele, com calma, que ele desencarnou.
Essa é uma grande dificuldade. Falar para o espírito que morreu. Parece estranho isso, né? Falar para o espírito que morreu, ele já morreu, né? Então, a gente sabe. Mas é claro que tem espírito que não desencarnou ainda e que vem ainda encarnado. Nós já vimos vários casos aqui de espíritos que estão em coma lá no hospital e durante o coma ele vem e se manifesta aqui. Muito obrigado. Ele vem, se manifesta, e aí você vai falar que ele morreu, aí vai descobrir que não. E ele vai até afirmar, não, que é isso, eu não morri não. Aí, como a maioria fala que não morreu, imagina o atrito que pode ter. Então a gente tem que ter cuidado ao afirmar isso. E se ele insistir muito que não, é melhor a gente conversar mais, porque ele vai contar que ele está doente ainda, que está em algum hospital, né? E vai ter, aí vem a intuição, é claro, para a gente orientar melhor. A minha amiga lá de Riacima, a Aparecida de Riacima, que muita gente aqui conheceu, a Aparecida estava em coma, lá no hospital, lá no Vila da Serra. Biocó. A Aparecida estava lá no Biocó. Aí ela chegou aqui. Eu sabia que ela estava encarnada ainda. Aí ela chegou na reunião nossa aqui. O Valdir, eu vim aqui pedir ajuda. Não chamou pelo nome. Valdir, eu vim aqui pedir ajuda. Porque a coisa está feia pro meu lado. Eu estou achando que dessa vez eu vou desencarnar. E aí, o que você fala? Eu sei que ela não estava desencarnada, né? Falei, então, se você vai desencarnar, você já está achando isso? Calma. Se tranquilize e se prepare, porque se já estiver chegando a sua vez, você vai ter que ir mesmo. Vá numa boa, vá tranquilamente. Ah, mas então vocês rezam para mim aí, porque eu estou morrendo de medo. Tudo bem, medo, medo a maioria tem, né? Eu falei com ela, tudo bem, mas procure se acalmar o máximo possível, porque a gente já tinha notícia que ela já estava bem mais para lá do que para cá. Então, se estiver chegando mesmo, claro que a gente não ia afirmar isso, né? Se estiver chegando mesmo, fique tranquila. Não esquece da oração. Não esquece de conversar com Deus, especialmente nesses momentos. E aí, daí uns dias, ela desencarnou. Acho que uma semana ou duas depois, desencarnou. Passa uma ou duas semanas que desencarnou, voltou. Aí já voltou diferente, né? Valdir, eu acho que eu morri. Eu falei, eu tenho certeza. Foi quase direto assim, tá? Eu tenho certeza que você já desencarnou. A mensagem é a mesma, a orientação é a mesma. Oração, tranquilidade, que você está sendo ajudada. O fato de você ter vindo aqui uns dias depois já é um grande avanço. Então fique tranquilo que tem muita gente para te ajudar e vão te ajudar dentro do possível. Estamos em oração por você e tal. Então existe essa possibilidade da pessoa não ter desencarnado ainda e se manifestar porque está em coma. Tá? Existe isso, a gente não pode desconsiderar. Em qualquer situação, essas expressões aqui, elas são para todos. Evitar discutir, criticar, desprezar, desafiar, impor, ridicularizar, condenar, polemizar. Deter-se exclusivamente no caso em pauta. Sabedoria no falar, ciência no ensinar, diz o nosso amigo André Luiz. Deter-se exclusivamente no caso em pauta. Esse é um dos grandes conflitos que existe na doutrinação ou no esclarecimento. Mudar o assunto. Há uma tendência a tentar falar do Evangelho ou a tentar falar de algum princípio da doutrina sem antes ter preparado o espírito para ele ouvir essa novidade. Qual é o caso que o espírito trouxe? Ele traz uma dúvida, traz uma dor. Um suicida traz um grande conflito. E o grande principal conflito deles é
suicidou, mas não morreu. E aí? Ele suicidou, mas não morreu. Como é que é isso? Ele traz essa dúvida. A gente precisa fixar, concentrar nesse assunto para esclarecer essa dúvida para ele. Para depois falar de outras coisas. Se eu vou falar de outras coisas sem esclarecer isso, ele não vai ouvir, porque ele está concentrado na dor que ele tem. Então isso, gente, é muito geral, em qualquer diálogo, no dia a dia. Você está conversando em casa, você já viu em casa como é que é? Não, né? A gente nem vê, né? É um fala, outro fala, um interrompe, o outro corta e não conclui assunto nenhum. Mesmo quando são dois. Tem lá o tal do... Como é que chama? Quando é dois, né? Dois conversando lá, o casal conversando, como é que chama? Tem um, DR. Fazer o DR, discutir a relação. Podia mudar, né? Conversar, CR, acho que era melhor. Conversar a relação. Ou então DR no sentido de dialogar sobre a relação. Princípio disso. Cada um fala. O que começou a falar tem direito de falar até finalizar. E o que está ouvindo tem a obrigação de ouvir até o outro finalizar. Ouvir nesse mesmo sentido. Ouvir procurando entender o que o outro traz e qual é o assunto. Porque às vezes, fala uma coisa do momento presente, traz uma reclamação do momento presente, né? A outra volta 15, 20 anos atrás e vai buscar uma situação lá dos 20 anos atrás que não tem relação direta com o assunto do momento, mas já é uma forma de se justificar e talvez até de mudar o assunto. E a gente faz isso no dia a dia e acaba trazendo para o diálogo com os espíritos. Então, o que é o ideal? No nosso caso, fixar no assunto presente. Qual é a dificuldade? Qual é o conflito que essa pessoa está trazendo? Como que ele traz esse assunto? Eu vou conversar com ele no mesmo nível. Vamos treinar isso, conversar no mesmo nível. Não tem que ficar com muita rezação, né? A oração é feita no início e no final da reunião. Em alguns momentos, ao longo, pode ser que uma oração vá encaixar bem na concretização do assunto. Mas, em geral, o trabalho é de esclarecimento. Vocês concordam que a oração, em determinados momentos, ela não esclarece e pode nem consolar, dependendo da situação que a pessoa esteja? Que vai caber muito mais a conversa para trazer a pessoa para o momento, para o relacionamento daquele momento. Entenderam? Então é importante que a gente... São pequenas coisas, pequenos detalhes, a maioria já deve saber disso, mas que a gente tem falhado nisso. A gente tem visto isso, né? As pessoas vão conversar com o espírito e imediatamente muda o assunto, desvia completamente. É para fixar no assunto. Expor apenas o sincero desejo de ajudar. Não dar motivos para provocar mágoas, pois podemos reencontrar tais entidades aqui ou no plano espiritual. Isso é seríssimo. Quem nós estamos conversando hoje pode vir a ser o nosso doutrinador de amanhã, porque nós não sabemos que dúvidas teremos no plano espiritual, que tipo de trabalho vamos dar para eles, tá? Que eles vão precisar nos trazer aqui para ser esclarecido aqui, na casa espírita. Aí fala, mas você não é espírita? Todo mundo aqui é espírita? A gente diz que é, né? Mas quando a gente vai pensar direitinho, a pergunta seguinte que eu faço é sempre assim: você vive como espírita?
Se eu não vivo como espírita, se eu sou espírita teórico, eu vou desencarnar como espírita teórico. Sábado agora, recente, fresquinho, veio um espírita, dirigente de reuniões espíritas, aqui na nossa reunião de socorro suicidas. Ele estava reivindicando os direitos dele como espírito. Era espírito? É espírito. Mas chegou expondo para nós os seus 40 anos de espiritismo. E diante desses 40 anos de espiritismo, ele não teve a acolhida que merecia, que tinha direito. A primeira vez que eu conversei com o espírita, ele trouxe para mim uma situação bem interessante. Ele chegou com um sofrimento muito grande na reunião de socorro suicidas, e ele disse que falou, eu sou espírita, eu fui espírita antes de desencarnar, ele já sabia que tinha desencarnado. E eu comecei a pensar, o que esse espírita está fazendo aqui, né? Reunião de socorro suicida. Ele falou assim, ó, o meu grande problema foi o cigarro. Eu fui espírita muitos anos e não consegui deixar o vício do cigarro. Aí como é que você fala com ele? Ah, que absurdo! Você é espírita, não conseguiu parar de fumar? É assim? Você é espírita e não conseguiu parar de beber, de jogar, de fazer isso ou aquilo? Claro que não. Mas eu confesso que eu tive dúvida no que falar para ele. Por quê? Quando a gente já tem algum conhecimento, a gente acha que todo mundo já tem, todo mundo já sabe. O cara chega falando que já era espírita há muitos anos, eu nem tanto se eu era, o que eu falo para ele? Mas é claro que nós somos ajudados pela espiritualidade, nós temos intuição, não é? E isso funciona. Eles estão aqui para corrigir as nossas faltas, estão atentos, porque não pode ter falha. Do ponto de vista espiritual, não pode ter falha. Do nosso, pode. Então, eles têm que ficar muito mais vigilantes para corrigir as nossas faltas. Então, aí vem a intuição. Eles tentam passar para nós o que é possível para a gente mesmo conversar. Porque a necessidade que tem da comunicação assim é que o desencarnado, que ainda está muito materializado, ele fica mais à vontade com o fluido, com a energia humana, com a voz humana, com a presença humana. Então ele fica muito mais à vontade e isso facilita. A relação que eu faço é assim, ele vem, está desencarnado, mas não entendeu, então ele só morreu. Ele vem para a reunião, se sente no corpo do médium, se sente encarnado, usando o corpo do médium. Depois que ele é orientado, ele sai desencarnado, porque ele entendeu perfeitamente o processo, como funciona, certo? Mas aí, neste caso, é claro que alguém me ajudou, né? Porque eu não tinha competência para imaginar isso assim, né? Falei, meu irmão, aí a importância do Evangelho. Meu irmão, você já ouviu dizer, certamente, do amai os vossos inimigos? Já. O que o cigarro é para você hoje ainda? Aí ele parou, pensou um pouquinho. Ah, é um inimigo, porque ele está me incomodando. Falei, ótimo. Então o cigarro foi o seu inimigo durante toda a sua existência e você não conseguiu se livrar desse inimigo, porque você não o amou suficientemente, como Jesus recomendou. Ah, mas como que eu vou amar o vício? Eu disse para ele uma coisa que é óbvia e que a gente, às vezes, por preconceito, recusa.
Eu mesmo recusei na hora. Mas olha só, quando você começou a fumar, quando nós começamos a fumar, a beber, a jogar, a usar algum tipo de droga, que está muito comum hoje, a fazer uma série de outras coisas que levam ao vício, a gente não começa pensando em fazer mal para nós nem para ninguém. O vício, dependendo dele, ele passa a fazer muito mais mal para a própria pessoa. Mas ela não tinha essa intenção de fazer mal a si mesma, nem aos outros. Depois de um tempo que virou vício realmente, é que começa a fazer mal, porque às vezes o desespero da pessoa para deixar, inclusive pela cobrança de familiares, dos que estão em torno, faz com que a pessoa se sinta mais desesperada ainda e aí ela não consegue mesmo, porque ela não tem estrutura ainda para deixar tranquilamente, certo? Eu falei para ele, então, amar o vício é você valorizar todos os benefícios que o vício trouxe para você quando você começou. Eu já fumei. Falei para ele, eu já fumei. Eu achava bacana. Era a moda da minha juventude. Todo mundo fumava. Quase todo mundo fumava. O cigarro era como um companheiro que te fazia companhia naquele momento mais difícil. Você ia se aproximar de uma possível namorada. Acendia o cigarro, era elegante até naquela época, né? Você acendia o cigarro e ia corajosamente com o cigarro na mão para abordar a possível futura namorada, certo? Você tinha alguma insegurança em alguma situação, buscava o cigarro e ele era o seu companheiro. O problema é que nós usamos uma série de bengalas ao longo da vida, uma série de muletas, e tem algumas que a gente não consegue se livrar delas imediatamente. Quando não conseguimos nos livrar, é que ela se transforma em inimiga. Mas se Jesus diz para amar o inimigo, esse tipo de inimigo precisa ser valorizado na sua origem, para depois a gente dizer a ele, agora eu não preciso mais de você. É a bengala que você usa quando quebra a perna, e depois que a perna sara, você não precisa mais da bengala. Você vai dispensá-la num canto, não é assim? Os outros vícios todos são assim. Então pense nisso. Valorize primeiro, agradeça o bem que te fez quando começou, e aí você vai conseguir se libertar dele com tranquilidade, sem mágoa, sem culpa. Já aconteceu, já passou. Não tenha culpa, não tenha ressentimento. Apenas se liberte tranquilamente dele, sem nenhuma cobrança. Aí ele falou assim, nunca tinha pensado nisso. Eu quase, não falei não, tá? Mas eu quase falei, nem eu. É, eu também nunca tinha pensado nisso dessa forma. Mas achei que foi bem interessante, porque saiu aliviado. Então, às vezes, nós vamos usar alguns recursos que vão parecer até inadequados, mas que serão consoladores para quem está vivendo uma situação de sofrimento. Condenar não vai levar a lugar nenhum. E todos nós estamos sujeitos a muita coisa, a muita situação desagradável. Então, esse é um dos pontos. E eu pensei assim, eu vou até 9 horas falar direto. Aí, quando passar de 9, eu vou deixar quem quiser comentar alguma coisa, perguntar, participar. Alguém quer comentar, quer participar, quer perguntar? Menos, né? Mas participar. Algum comentário, lembrar alguma coisa. Que é claro que eu não vou lembrar tudo. Não estão em coma, né? Sim. Às vezes a pessoa não está em coma, acontece também. Está dormindo em casa. Está dormindo. Isso. Isso. Pode estar só dormindo em casa e se manifesta. É mais raro, né? Mas é possível também. Por quê? Há o desdobramento. Então pode acontecer. Sim? Não.
E aí, o que você fez? Aí ele já tinha recuperado a memória. Porque a doença mental principalmente, a doença é no físico. O espírito fica com algum resquício da doença depois que desencarna. Mas assim que ele é orientado e é chamado a atenção para isso, ele pode voltar ao normal, porque está usando um corpo normal, que é o do médium. Aí ele vai se comunicar normalmente, como a questão de outras línguas. Não é espírito aí de outras línguas? Ele pode chegar pensando em inglês, mas o médium pode passar em português, se é no nosso ambiente aqui, por exemplo. Né? Por quê? O espírito vai pensar isso aqui, ó, é essa figura que vem no pensamento dele. O que é isso aqui? É um livro? Mas poderia ser book? Hã? Simpático isso, né? Book, né? Quem souber francês aí vai pensar livro, se for falar, vai falar em francês. Eu não sei o que é, não. Ou em alemão, ou seja lá que língua for, né? Mas o médium também está vendo isso. Ele capta isso. Aí ele pode traduzir automaticamente. É claro que isso aí depende de certa experiência. Às vezes alguns médicos até confundem, mas não é muito comum na desobsessão aparecer espíritos de outras línguas, porque tem essa organização no plano espiritual, inclusive, né? Essa divisão lá das nações, certamente para facilitar essas comunicações. Outra coisa que ele fala aqui, mais alguém quer falar, gente? Só usar palavras como espírito, perispírito, desencarnar, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, plano espiritual, médium, mediunidade. Só usar essas palavras como explicação do que significa. Às vezes precisa explicar, porque o Espírito pede para entender como que é isso, que ele é homem e está falando através do corpo de uma mulher. Uns falam que a gente fez mágica com eles, outros falam que fez feitiço com ele, outros falam que está sendo enganado, está sendo hipnotizado. Uns perguntam se ele virou mulher. Aí a gente tem que explicar para ele, certo? O processo para nós é mediunidade. Se eu falar simplesmente mediunidade, ele vai entender? Não. Então eu tenho que explicar para ele, para depois, se for o caso, usar a expressão mediunidade. Às vezes nem precisa. Certo? Mas precisou falar, é bom explicar o que significa e como que essa expressão cabe no caso dele, para que haja um bom aproveitamento da expressão. Outro ponto importante, retrospecção. Isso é no caso de espíritos que vêm com pensamento de vingança. A vingança de hoje é sobre alguma coisa que aconteceu ontem. Então, um desencarnado hoje, ele está obsidiando um encarnado, só para a gente entender o exemplo, né? Um desencarnado está obsidiando um encarnado que é o inimigo dele da encarnação passada. Porque no passado, ele, espírito, era encarnado. E o outro estava desencarnado. Ou então estava encarnado com ele e fez alguma traição com ele. Era sócio de uma empresa, por exemplo. E lá na sociedade, lá, o outro fez alguma lambança lá, que ele acabou indo para o suicídio, por exemplo, ou para uma doença mental, ou para uma situação qualquer lá de falência, e nunca mais recuperou. Aí ele reencarna, ou melhor, ele desencarna e o outro encarna. Ele vira o obsessor do outro por vingança. Ele vai querer vingar. Nós vamos, usando a lei de causa e efeito, dizer para ele que o que aconteceu com ele são os efeitos lá do passado. Ou seja, foi ele que construiu tudo aquilo que estava vivendo naquele momento. E que o outro estava cobrando dele algo que ele fez de ruim com o outro
ou com a lei de Deus. Não precisa fixar no outro exclusivamente, porque nós não fazemos mal às pessoas. As pessoas não fazem mal a nós. Nós fazemos mal à lei de Deus, nós contrariamos a lei através das pessoas e vice-versa. Tá? Então, as pessoas fazem mal à lei direcionando para nós. E nós podemos pegar ou não o mal que foi feito. Quando você vai tratar da desobsessão, você vai cair muito nisso. Então, tem um recurso. Esse recurso é indicado pela espiritualidade através da intuição. Tipo, você gostaria de ver as razões que te levaram a passar por isso? Isso quando ele está muito insistente na perseguição, tá? Em muitos casos não precisa, só a conversa ele entende. Ele aceita, porque ele, claro que ele não vai acreditar que a gente vai conseguir mostrar para ele. Então a gente faz uma sugestão. Então, aí sim cabe a prece. Por exemplo, durante o tempo que eu vou fazer uma prece, vai ser mostrado para você uma espécie de uma tela. Você vai prestar atenção que nessa tela vai ser mostrado para você o seu passado. O que você fez antes que mereceu sofrer aquilo que essa pessoa fez contra você. E aí faz a prece. Para falar isso, gente, precisa ter confiança. Precisa ter segurança e tranquilidade. Eu posso afirmar que nunca falhou. Certo? Sempre teve uma resposta positiva nesse sentido, todas as vezes que eu fiz isso. Certo? Mas sempre fiz com total convicção que alguma resposta vem que é conveniente e que não vai desmentir o que a gente acabou de falar para ele. O que ele vai ver? Assim que inicia a prece, ele começa realmente a ver uma tela. A espiritualidade materializa uma tela usando o material humano, as energias, o ectoplasma humano, para materializar para ele a tela e materializar a história dele que está relacionada com aquele acontecimento. E ele vai ver a história dele. Quando a gente termina a prece e pergunta, tudo bem? Ou conseguiu entender? Alguns dizem que não quer falar mais, porque entendeu. Outros dizem, aconteceu isso, 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 isso. Mas eu tenho a impressão que não era eu. Porque não era ele com aquela fisionomia que ele lembra agora, mas era ele lá no passado. Aí a gente vai explicar direitinho que nós somos espíritos, que temos passado, e que em outras encarnações usamos um corpo diferente, que já desencarnou, e já estamos agora em outras vezes, né? Ou com uma outra fisionomia. E aí ele vai entender que a vingança não faz nenhum sentido, porque nós estaríamos só recuperando os motivos da dor para o futuro. Quem vinga acaba reconstruindo a dívida que estava ficando livre por causa da vingança que vinha. Tá? Então está reconstruindo, está recomeçando tudo, fazendo tudo de novo. Sim? Eu queria saber, quando então, já estou fazendo esse desenvolvimento, né, percepção do conhecimento, até que ponto ele deve ir e não se torna curiosidade a respeito do assunto do desencarne do espírito. Até que ponto ele deve ir ou não ir com relação a saber ou se ele deve realmente perguntar ou se ele não deve perguntar, ou o que ele deve, né, aonde ele deve se ater nesse meio, para que ele não ultrapasse um determinado limite, eu acho, que é humano, né? Sim. Que é da curiosidade.
Por exemplo, chega um espírito e fala assim, suicidei, tá? Você não precisa perguntar para ele como. Não precisa perguntar a forma, nem o tempo. Tá? Nós precisamos perguntar para ele por qual razão ele queria morrer. Tá? Então, se sair disso, a gente já está indo para um outro campo. Pode não ser curiosidade, mas às vezes a pergunta é inadequada. A gente tem que treinar para aprender o que perguntar com qualidade. Entendeu? O que realmente precisa dentro do assunto que ele trouxe. Qual o assunto que ele trouxe? Eu preciso esclarecer esse assunto para ele. Qual a dúvida que eu tenho para direcionar esse esclarecimento? Aí eu faço pergunta para ele. Se eu já entendi, eu já vou esclarecer dentro do que ele trouxe e eu entendi. Então eu não preciso fazer pergunta. Entendeu? A experiência é que vai ajudar mais nisso aí. Mas, muitas vezes, em caso de suicídio, por exemplo, em caso de vingança, a gente não precisa entrar no detalhe da vingança. Ah, mas o que foi mesmo que ele te fez? Por que você está querendo perseguir essa pessoa? Né? O que foi mesmo que ele fez? Como é que foi? Como foi isso? Ah, um dia um chegou e falou que o outro, que estava sendo perseguido agora, tinha tomado a família dele. Traiu ele com a mulher dele, tomou tudo dele, inclusive os filhos. E que agora ele estava se sentindo o direito de vingar dele, de cobrar dele tudo que ele tinha feito antes. Aí falou, não, então tá, mas por que ele fez isso com você? Como é que era o nome da sua mulher? Como que era o nome dos seus filhos? Quantos anos seus filhos tinham? Qual a razão que levou ele a fazer isso, ou sua mulher a te trair desse jeito? Aí as perguntas que às vezes são até indiscretas, né? Aí a gente tem que analisar bem, com calma, antes de fazer pergunta, para que ela direcione o esclarecimento. O que eu preciso explicar para ele? Que ele está enquadrado na lei de causa e efeito. Certo? Por isso eu falei da importância de estudar a lei de causa e efeito. Tá? Para que a gente saiba que tudo que nos acontece de ruim vem de fora e é resposta ao que saiu de nós, causa e efeito. Isso é fato concreto. Trabalhar dentro disso aí. Sim? Aí, então, se esse fato acontece, né, de trazer uma situação que eu ainda não dou conta de esclarecê-lo, eu posso passar a bola? Sim, ótimo. Passar a bola. Passar para outro. Quem é você? É o dirigente da reunião? Não. Eu ainda sou auxiliar do dirigente da reunião lá como doutrinador, tá? Como esclarecedor. Mas estou no início. Chegou um assunto assim que você sente que não vai conseguir, que não tem o conhecimento adequado naquele momento, passe para o dirigente, tranquilamente. Pode, por exemplo, o dirigente ou um outro que perceba alguma coisa, dar uma sugestão. Fulano, faça isso. Fale isso. Fale aquilo. Entendeu? Um dia desse aí chegou um espírito pedindo droga. Aí o esclarecedor, claro, né, ficou em dúvida, né? Já me aconteceu isso 2 vezes, no mínimo. E o esclarecedor querendo, quando está com ideia fixa em alguma coisa, enquanto a gente não trabalhar essa ideia fixa, não adianta falar mais nada. A ideia fixa era a necessidade da droga. Aí eu falei com a pessoa, o esclarecedor na hora, falei, mandando a droga para o camarada na reunião? Sim. Como? Simulado. A espiritualidade está perto. Ela vai aplicar algum medicamento que, se falar com ele que é medicamento, ele não vai aceitar. Mas se falar que vai dar uma injeção para ele, ele vai aceitar. Não está enganando, não. Porque vai receber um medicamento e vai se sentir muito bem imediatamente. E ao se sentir bem, ele se abre para o esclarecimento. Aí é quando você vai explicar para ele que já está desencarnado,
que ele já deixou o corpo, que ele ainda está com as manifestações do vício, que ele está no processo de desintoxicação ainda, que ele vai precisar colaborar com isso e tal, e que vai ser recolhido no plano espiritual e vai ser ajudado para ele se livrar gradativamente daquilo. Entendeu? Então não tem nada de errado nisso. É só o momento de saber aproveitar a situação, porque nós estamos tratando com uma pessoa doente, uma pessoa que está com uma dificuldade muito grande, que já foi construída, já está com ideia fixa naquilo. Então agora não adianta querer, não, então aqui não tem lugar para você não vai ser atendido. Nós estamos aqui para atender a todos e bem, não importa quem, não importa o que fez. A gente vai receber pessoas, um dia desse teve estupradores, pedófilos, suicidas das mais diversas formas. Todos esses virão nas reuniões para que a gente esclareça. E nós vamos esclarecer como? Suponhamos que a pessoa tem uma dificuldade com a questão, por exemplo, do estuprador. As mulheres em geral, né? Às vezes alguém já teve alguma experiência nesse sentido. Na hora que vai ter a manifestação, ela vai ter dificuldade. Então, nesse caso, ela passa para alguém. Né? Pede alguém para continuar a conversa. Mas se ela se sentir bem para conversar, ótimo. Ela vai falar de coisas que ela está precisando ouvir naquele sentido. Certo? Então, todo esse tipo de pessoas, de espíritos, vão se manifestar. É preciso ter uma consciência de que nós não teremos a presença nas nossas reuniões de Jesus, através do médium, nem de Maria de Nazaré, através do médium, tá? Nem de João Batista, nem do João Evangelista, nem de nenhum dos apóstolos. Eles não virão aqui para trazer mensagens desse tipo para nós, não. Eles não virão aqui para conversar com a gente, não. O objetivo é atender quem está doente, quem está sofrendo. Então, eles não vão tomar tempo. O mentor da reunião vem, às vezes, não é obrigatório, ele vem, dá os cumprimentos iniciais, fala alguma coisa, às vezes, sobre o trabalho que já está em andamento e vai embora. A gente sabe que ele está lá. Certo? Se tiver alguma dúvida, às vezes ele até pergunta, tem alguma dúvida? A gente diz, não, não tem. Então, estou por aqui. E sai fora para trabalhar. Quem vem? Espíritos doentes. O que Jesus disse, gente? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quem somos nós numa reunião dessa? Somos os representantes de Jesus, que estamos aqui para atender os doentes, os necessitados, os sofredores. Quem está nessas condições? Quem criou essas condições para si mesmo através dos erros do passado? Como nós vamos resolver? Como Jesus resolveu. Como Jesus receberia esse Espírito? O que Jesus diria para ele? Como Jesus diria para ele? Se a gente desenvolver conosco mesmo este diálogo, em outros momentos, inclusive, especialmente no dia da reunião, a gente pode criar situações, imaginar situações e começar a desenvolver como que eu falaria para um espírito que viesse nessa ou nessa condição. Aí você fica sabendo que um cidadão no viaduto da cidade industrial, semana passada, semana atrasada, colocou a moto na beira do viaduto, amarrou uma corda na moto, amarrou no pescoço e pulou. Certo? Isso é fato recente, né? Imagina assim, se eu tivesse que conversar com essa pessoa na reunião, como eu falaria? O que eu falaria? Fale isso para essa pessoa neste momento que você pensou nisso. Aconteceu um crime? Mesma coisa. Imagine você conversando com a vítima ou com o aparente criminoso. Certo? O que eu falaria para um e para outro? Dentro desse princípio que a gente está aprendendo. Creia nisso, porque eles virão aqui. Não esse exatamente, algo parecido. E nós teremos que conversar com eles. Com a tranquilidade que Jesus teria
ao conversar com os doentes que viessem ser apresentados para ele. Tá? Esse cidadão veio aqui, esse viaduto. Aí você fala, mas tão recente? Por isso não devemos julgar nem condenar o suicida. Porque nós não sabemos o que passa na cabeça de ninguém, nem nas nossas vezes. Então, se nós não sabemos, Deus sabe. A lei divina sabe. Aos nossos olhos, ele pode ter cometido um ato que pareceu um suicídio. Mas e se não foi? E se ele estava envolvido num processo obsessivo muito intenso e não conseguiu suportar isso e nem perceber isso? E foi. Então, vamos dizer assim, ele tem meia culpa. Por quê? Claro que o envolvimento dele com o outro, que é o obsessor, está vindo lá do passado. Mas naquele momento ali, a culpa dele é diferente daquele que programou tudo, que armou tudo direitinho. A gente não precisa, não pode, não deve julgar isso, nem condenar. Nós estamos aqui para consolar, seja quem for. Aí ele veio. Custou a se manifestar, a Neide está ali, a Neide que foi médium. Não é isso? Foi a médium dele. Uma grande dificuldade para falar, uma grande dor, um grande sofrimento que ela externou. Mas, na medida que foi conversando com ele foi acalmando e ele exatamente falou isso que eu falei. Ele estava envolvido num processo obsessivo muito intenso e não tinha noção exatamente do que estava acontecendo. Por isso, fez aquilo que ele fez. Entenderam? Então, tudo isso aí vai nos ajudar no nosso entendimento, na nossa orientação, desde que nós fixemos algumas coisas que são básicas e gerais. Esclarecer e consolar, especialmente aos que têm necessidades maiores. Quanto maior o crime que a pessoa praticou, maior é a necessidade. Vem um pedófilo, por exemplo. Será que uma pessoa em sã consciência faria isso? Será que não é muito pesado, até agressivo, a gente condenar uma pessoa dessa só por saber que foi feito, sem saber a necessidade, as condições da pessoa, as condições mentais dessa pessoa? Isso envolve todos os outros crimes. Para ter uma vibração tranquila, para conversar com os espíritos na desobsessão, nós vamos precisar ter uma observação tranquila dos acontecimentos do dia a dia, sem julgamento. Nós não estamos em condições de julgar ninguém. A mulher adúltera é apresentada para Jesus, não é? Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Diz a lei que ela deve ser apedrejada até a morte. E tu, o que dizes? O que ele disse? Nada. Ficou calado. Olhando para eles, né, certamente, né? E eles esperando a resposta, porque aí eles tinham duas intenções. Apedrejar a mulher, realmente, mas principalmente condenar Jesus. Porque você fala, não apedreja, ele estava contrariando a lei. Certo? Se ele fala, apedreja, ele estaria se contradizendo, porque estava pregando perdão. Entendeu? Não esperava a terceira opção. E é essa que nós precisamos desenvolver. A terceira opção. A terceira resposta. Insistiram, repetiram a sentença para ele. A ele, tranquilamente. Aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Mexeu lá na consciência dele, certamente, que ele tinha um magnetismo muito além do normal, né? Mexeu lá na consciência, trouxe certamente o passado deles à tona,
através das imagens, e cada um foi saindo de fininho até ficar só ele e ela. Aí ele diz a ela, ele não diz que ele a perdoou, não diz que resolveu o problema dela. Ele só disse, vá e não peques mais. Ele disse a ela que ela já tinha pecado. Por isso, ela foi vítima daquela perseguição ali. Mas vá e não peques mais. Pronto, resolvido. É a história do Evangelho que às vezes ajuda a gente na ilustração. Certo? Você acha que você queria falar uma coisa? E em caso de licantropia, como que o doutrinador procede? Ele vai proceder com a pessoa, chamando a atenção para ele se imaginar e se ver como pessoa e não como animal. Certo? Aquela mulher do Leo, por exemplo, lá nos Domínios da Mediunidade, né? Não é Domínios da Mediunidade, não, é no Libertação, que o Gregório chega para você é uma loba, e ela se transformou. Licantropia, né? Se essa pessoa se manifestar numa reunião, através do médium, naquela condição, nós vamos orientá-la para que ela resgate a sua condição humana. Vamos mostrar para ela que ela não é aquilo, que ela teve comportamentos que fizeram com que ela mesma se sentisse como esse animal. Mas que não é esse animal, porque um ser humano não volta a ser animal. Ele vai continuar sempre sendo ser humano, embora ele se acusa dessa animalidade por causa do que fez. Mas que ele precisa se perdoar, que ele tem o perdão de Deus e de Jesus, da lei divina, e que ao se perdoar, ao pedir perdão e entrar em sintonia do perdão divino, ela vai entrar na sintonia da oportunidade para consertar o que fez errado, passar pela expiação no futuro e voltar à vida normal. Certo? Então, são algumas reflexões. O tempo já acabou, você acredita? Ou não? Ô, Júlio, rapidinho. Pode. É uma pergunta assim, quando o médico fala para a mulher, vá e não pegue mais, Sim. é muito complexo, não, porque como que ela não iria pecar mais? Por ser, tá? Eu não estou corrigindo Jesus, não. Sim. Então, ele fala para ela, ele dá uma orientação para nós. Todos nós aqui somos pecadores. Já fomos, somos e ainda seremos. Certo? Mas Jesus precisa falar para nós, vá e não peques mais. Aproveite as oportunidades que estão sendo dadas para você para acertar. Mas ele deixa nas entrelinhas que se você pecar, você será perdoado de novo. Porque o perdão é 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, infinitamente. Errou? Busque a oportunidade do conserto e se esforce para não pecar mais. Como? Vigiando e orando. Ok? Gente, muito obrigado pela presença, pela participação, pela vibração, por tudo que vocês trouxeram para nós até agora. Vamos refletir sobre tudo isso. Vamos refletir sobre as possíveis dúvidas que surgirem. Vamos trazer, a semana que vem vai ser o Delano. Vocês podem encher de perguntas. Sobre o Evangelho, principalmente, né? Não, mas deixa ele falar um pouquinho também, né? E na outra semana, nós vamos para a conclusão. Então, na conclusão, é que nós vamos trabalhar mais as dúvidas. E aí vocês podem, quem tiver, não é obrigado a ter dúvida. Não é obrigado a falar. Mas está livre para falar
desde que a gente consiga, dentro do tempo, organizar tudo para ficar tudo harmônico e organizado. Tá? Muito obrigado, uma boa noite para todos nós. Jesus nos abençoe e nos ilumine.